Bom, minhas queridas amigas e amigos, e aqui não há outro tratamento mais adequado, somos todos muito mais amigos do que apenas colegas. O objetivo desse encontro, e eu prefiro classificá-lo como encontro, o objetivo era traçar um panorama da locação imobiliária urbana no Brasil, desde os seus primórdios. Não se assustem, eu não vou voltar ao Código de Hammurabi, né? Vamos ficar bem mais recentes, mas até os dias atuais. E dividiu-se o evento em duas partes. A primeira, parte histórica, jurássica, como foi dito por você, e hoje a parte atual, a parte moderna. Da primeira parte, só podia haver alguém capacitado a enfrentá-la, eu. Por quê? Só porque sou a única testemunha ocular, né? Ainda viva, e pelo menos em que o professor Alzheimer ainda não matriculou em seus colégios. Então, eu vim falar a vocês de como nasceu a Lei 8245, como surgiu a legislação do inquilinato atual, para que depois, então, possamos avaliar como se evoluiu. E como não poderia deixar de ser, iniciamos no Código Civil de 1916, o Código Bevilacqua, o nosso primeiro Código Civil, que dedicou, como não poderia deixar de ser, um capítulo ao contrato de locação. O contrato de locação era disciplinado, como qualquer outro contrato na época, à luz do velho e consagrado princípio da autonomia da vontade. O Código de 16 era um código que refletia nitidamente o ideário do Estado liberal clássico, emanado das cinzas fumegantes da Revolução Francesa, um Estado que fazia da liberdade a sua grande bandeira. E, por isso, o Estado não interferia na formulação dos contratos. Dois grandes pilares de sustentação formavam o arcabouço da teoria geral dos contratos na década de 20. O princípio da força obrigatória dos contratos, o velho pacta sunt servanda, e o princípio da autonomia da vontade. Não havia nenhuma distinção entre locação urbana, locação rural, locação de imóveis, locação de imóveis. Era uma coisa só, locação. Todo e qualquer bem, móvel e imóvel, que fosse cedido temporariamente a alguém para seu uso e gozo, era um contrato de locação. Não havia nenhuma lei específica, não se sabia o que era a lei do inquilinato. Era um contrato como outro qualquer e, portanto, disciplinado pelo Código Civil. Não havia crise habitacional no país nessa época. O país era essencialmente agrário, economia primária, fundada exclusivamente na agricultura e na pecuária. Por isso, a República da época, a Primeira República, era conhecida como a República Café com Leite, porque num quadriênio o presidente da República era escolhido pelos cafeicultores paulistas e no quadriênio seguinte era escolhido pelos pecuaristas mineiros. Esse era o panorama do Brasil. Pasmem vocês, 72% da população brasileira vivia nos campos. 72% da população brasileira. Não tínhamos grandes cidades no Brasil naquela época. Portanto, não havia crise habitacional urbana. Não havia necessidade nenhuma de uma lei específica para disciplinar a locação de imóvel urbano. Só que aconteceu um fato extraordinário na história do Brasil, que hoje pouca importância se dá. A história, às vezes, faz isso, vai apagando, né, as origens. Foi a Revolução de 30. Segundo muitos sociólogos, a verdadeira e grande Revolução Brasileira, porque não foi uma revolução destinada a mudar um governo, ela mudou um país. A Revolução de 30, que trouxe à sua frente Getúlio Vargas, ele deu início a um processo de industrialização do país, voltou os olhos para as classes menos favorecidas. Não é à toa que Getúlio Vargas tinha o título de pai dos pobres e dos trabalhadores, criou a lei trabalhista, as leis trabalhistas, criou a Volta Redonda. Em suma, começou um processo, repito, de inserção do Brasil
numa economia já mais sofisticada e industrializada. O que tem a ver isso com a locação do imóvel urbano? Tudo, tudo. Porque as indústrias se situam aonde? Nas periferias urbanas. As fábricas não podem se instalar no meio da floresta amazônica, onde não conseguiriam escoar a sua produção. E com a intensificação da industrialização no país, ocorreu um êxodo rural nunca visto. Grandes contingentes de camponeses começaram a vir para as cidades atraídos pela miragem do emprego na fábrica, que lhes parecia melhor remunerado e menos estafante. E com isso as cidades começaram realmente a inchar. Eu já não digo crescer, a inchar desordenadamente, sem nenhuma infraestrutura. Houve um outro fato que reforçou essa mudança da economia brasileira a partir da década de 30, a Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial, em 1937, que começou, ela fez com que o Brasil aí se visse ainda mais forçado a industrializar-se, porque nós importávamos tudo, literalmente tudo da Europa e dos Estados Unidos. Nós exportávamos algodão para importar fazenda. Não se fazia, não havia indústria têxtil no Brasil em 1930, era tudo importado. Só que com a guerra, os países europeus e os Estados Unidos tinham que se dedicar ao esforço de guerra e não tinham mais como exportar vários dos produtos que nós importávamos. E fomos, então, obrigados a começar a fabricá-los aqui no Brasil. Foi aí que surgiu também a indústria têxtil brasileira. Então, tudo isso fez com que as cidades atraíssem essas populações que viviam antes disseminadas pelos campos. O que essas pessoas que vinham do interior procuravam imediatamente ao chegar nas cidades? Um lugar para morar com as suas famílias. Então, pela milenar lei da oferta e da procura, né, a demanda de habitações aqueceu-se extraordinariamente e vimos, então, a primeira crise habitacional nas cidades brasileiras. A inflação começou a mostrar as suas garras e, o que é pior, a especulação imobiliária. O solo urbano supervalorizou-se. Não havia mais para grande parcela dos brasileiros condições de adquirir um imóvel na cidade para construir a sua casa. Isso talvez explique esse cinturão cinzento de miséria que começou a asfixiar as grandes cidades brasileiras, as favelas, hoje mais conhecidas como comunidades carentes. E foi nesse clima de desequilíbrio urbano, de procura de unidades muito mais aquecida, que surgiu, então, mais uma vez com Getúlio Vargas, a ideia da famosa e fatídica Lei 1300, de 1950. Getúlio Vargas já havia sido deposto em 45, vejam como eu sou testemunha ocular, eu presenciei tudo isso. Getúlio Vargas foi deposto em 45, foi para o exílio nas coxilhas gaúchas e retornou triunfante já agora como presidente eleito em 50, onde ficou até se suicidar em 54. E aquela preocupação permanente de Vargas com os aspectos sociais fez com que ele tivesse a ideia de editar a Lei 1300. Uma lei que destinava-se a vigorar apenas 2 anos. Ela era de 28 de dezembro de 1950 e morreria em 28 de dezembro de 52. Qual era a ideia? A ideia de proteger os inquilinos e aqueles que procuravam imóvel nas cidades. Primeira providência, congelou completamente os aluguéis. Não se podia elevar um centavo o aluguel durante 2 anos. Praticamente proibiu as retomadas. As retomadas só se admitiam em situações excepcionalíssimas. Proibia terminantemente repassar qualquer tributo ou encargo ao inquilino. O locador teria que pagar tudo, IPTU, taxa, tudo, nada para o inquilino. E esse era o arcabouço da Lei 1300, uma lei, obviamente, paternalista, né, para proteger aquele que se considerava, e com razão, mais vulnerável.
Só que essa lei, que era para durar 2 anos, durou 14 anos. A cada 2 anos ela era prorrogada por mais 2 anos. Qual a consequência disso? Óbvia. Uma retração brutal no mercado de construção civil de unidades para alugar. Só um suicídio econômico ou um débil mental seria capaz de investir o seu capital na construção de um imóvel para alugar, porque sabia que enquanto tudo em volta aumentava de preço em razão da inflação, só o aluguel era o único valor na sociedade brasileira que estava congelado. Então ninguém investia nesse mercado. E o déficit habitacional naquela época chegou a 12 milhões de unidades. E as consequências nefastas dessa política desastrosa nós sentimos até hoje. Até hoje, esses reflexos ainda estão presentes. Como eu lhes disse, isso durou 14 anos, de 1950 a 1964. E 64 é um outro marco na história do Brasil, foi a Revolução Militar. O primeiro governo militar, Castelo Branco, cercou-se de economistas famosos, Roberto Campos, Bulhões, e eles perceberam que uma das primeiras medidas a serem adotadas era afrouxar um pouco as amarras do mercado da locação do imóvel urbano. Surgiu então a Lei 4494, de 1964, a Lei da Correção Monetária. Aliás, não sei se sabe, a correção monetária foi invenção brasileira, mais um orgulho nosso. Nós inventamos o cheque pré-datado, inventamos o consórcio, inventamos a promessa de compra e venda irretratável, e também inventamos a correção monetária. Essa é a melhor delas. Para combater a inflação. Nós resistimos à tentação, e devemos isso a Roberto Campos e a Bulhões, nós resistimos à tentação que a Argentina caiu de dolarizar a nossa economia. Nós resistimos e inventamos a correção monetária. Então, essa Lei 4494 veio para permitir corrigir aqueles aluguéis que estavam há 14 anos defasados. Mas, no mais, manteve-se a retração em termos de retomada dos imóveis, permitiu-se repassar alguns impostos, como o IPTU, para os inquilinos. Então, essa Lei 4494 veio dar um alívio ao mercado de locação imobiliária urbana, porque voltou a atrair alguns investimentos. Mas vocês verão que a política do inquilinato no Brasil é pendular. Nós podemos estudar a história do Brasil com as leis do inquilinato que se sucederam. Então, surge então a Lei 5334 de 67. Esta lei liberou o mercado. Voltou-se a denúncia vazia para a locação, que era uma coisa assim considerada antes uma verdadeira catástrofe social. Voltou-se a admitir a denúncia vazia. O mercado, então, oxigenou-se. Por quê? Porque o Brasil vivia uma época de euforia. Lembram-se vocês? Aquele boom econômico, tudo dava certo. O Brasil foi campeão mundial de futebol, foi tricampeão de futebol. Em suma, dava tudo certo. Nós chegamos a ter um período em que a nossa moeda valia mais que o dólar. Era uma coisa extraordinária. Então, vocês reparem que toda vez que a economia vai bem, a tendência é afastar-se o Estado, né? A tendência é liberar os mercados, deixar que os mercados se autorregulamentem. E é perfeitamente compreensível, então, que em 67, né, o mercado voltasse ao sistema do liberalismo. Só que, meus amigos, a nossa história é cíclica. Em 79, a economia voltou a se intranquilizar e houve um fato histórico. Um casal de velhinhos suicidou-se na Praça da Bandeira. Vejam que nós legislamos em sístoles e diástoles seguindo os fatos sociais. Por que esse casal se suicidou? Porque havia denúncia vazia, o locador desse casal retomou o imóvel, eles diziam que não tinham para onde ir e, na véspera de se realizar o despejo, suicidaram-se.
Isso apareceu em todos os jornais do país, foi uma comoção nacional. E o que fez o presidente Figueiredo? No dia seguinte, editou uma lei, a Lei 6649, que proibiu a denúncia vazia, restringiu de novo tudo. É um pêndulo. Então, voltamos ao sistema da Lei 1.300. Nada de denúncia vazia, nada de impostos para o inquilino, proteger o inquilino. Em 67. Em 67, não, em 79. E assim passamos a viver. Mais um acontecimento histórico. O governo Collor, que tem tantos defeitos que nós conhecemos bem, mas óbvio que teve também qualidades, como não poderia deixar de ser. O grande mérito do governo Collor foi, sem dúvida, a primeira tentativa de desestatizar a economia brasileira. Chamou-se a isso de neoliberalismo, né? Veio a indústria automobilística, Collor dizia que os nossos carros eram umas carroças, então admitiu a importação de veículos e surgiu com essa bandeira liberal, neoliberal. E percebeu-se que o mercado de locações precisava também usufruir desses novos ares de um neoliberalismo. O presidente Collor, então, resolveu, né, nomear uma comissão para preparar um anteprojeto de lei do inquilinato. E aí vem o papel da ABAD. E não era possível um evento como esse ser um representante da ABAD. A lei do inquilinato nasceu na ABAD. Por quê? Porque naquela época, anualmente, se fazia um grande congresso, chamava-se o CONAI, não é? O Congresso Nacional das Administradoras de Imóveis. E esse congresso era em Porto Alegre. E no meio do congresso apareceu um deputado Pontes, né? Se não me engano, Pontes, e que fez uma palestra e que no fim disse que os locadores e os administradores de imóveis só sabiam chorar, foi a expressão. Vocês vivem chorando aqui no governo, né? Mas não fazem nada, não contribuem. Se acham que a legislação é tão ruim, se a legislação é tão prejudicial, por que não apresentam um projeto? Eu acho que ele fez isso na certeza de que não aconteceria nada. E aí o presidente da ABAD daquela época, que foi o nosso querido Marcelo. Exatamente. Ele disse imediatamente: o senhor garante que se nós apresentarmos esse projeto, o senhor mandará ao Congresso? E ele, claro, mandarei. E já saímos dali com a nomeação de uma comissão, da qual eu tenho a honra de ter feito parte, junto a Cantizano e Albeire. Passamos 6 meses ininterruptos, debruçados, né, nesse projeto, elaborando esse projeto. E eu acho que o grande mérito do projeto foi ter sido feito por quem sangrava nos corredores forenses o binômio locador-locatário, binômio explosivo. Dizia-se mesmo que havia 3 grandes binômios criminógenos no Brasil, geradores de violência: patrão-empregado, locador-locatário, marido e mulher. Eram os 3 grandes binômios perigosos no Brasil, né? Então, nós sangrávamos nos corredores forenses, sabíamos os gargalos, sabíamos onde era preciso liberar um pouco. E aí surgiu, então, esse anteprojeto, que foi depois concluído por uma comissão ainda maior, nomeada pelo governo Collor, e que foi então encaminhado ao ministro da Justiça da época, Bernardo Cabral, membro desse Instituto dos Advogados do Brasil, que o encaminhou, por sua vez, ao Congresso. Essa foi a história da lei, do surgimento da Lei 8245. Portanto, a ABAD não poderia deixar de estar representada num evento em que se fala sobre o início, a gênese da Lei 8245. 4 grandes bandeiras nós procuramos levantar. Quais eram os grandes nortes que tínhamos que enfrentar? Primeiro, claro, flexibilizar um pouco mais o mercado, afrouxar as amarras. Não havia nenhum outro contrato no Brasil que sofresse tão forte dirigismo estatal do que a locação do imóvel urbano. A mão do Estado, sempre pesada, a mão do Estado estava permanentemente pousada sobre o contrato de locação do imóvel urbano. Tudo era controlado pelo Estado. Então, a primeira ideia, a primeira grande bandeira foi afrouxar um pouco mais o dirigismo estatal.
deixar com que as partes pudessem, com um pouco mais de liberdade, ajustar os seus interesses recíprocos, sem abandonar, isso é importante frisar, sem abandonar a proteção do locatário quando realmente precisava. A lei do inquilinato, pouca gente reconhece isso, tratou pela primeira vez, por exemplo, do morador dos cortiços, das casas de cômodo, para fazer com que eles se presumissem locatários, para que não fossem colocados na rua, como acontecia antigamente. Então, a lei do inquilinato não abandonou os locatários, ao contrário, os protegeu. Não abandonou o locatário comercial, ao contrário, ainda reforçou a proteção do vetusto decreto 24.150, da lei de luvas. Então, onde era preciso proteger, a lei do inquilinato protegeu o locatário de condições econômicas e o locatário que dependia do seu fundo de comércio. Mas, por outro lado, incentivou a inversão de novos capitais no mercado, retornando, por exemplo, ao sistema da denúncia vazia. Então, essa era a primeira bandeira, um pouco mais de autonomia da vontade nesse contrato, para atrair os investimentos. A segunda grande bandeira era uma uniformização legislativa. Eu posso lhes dar o meu testemunho. Houve uma época, você se lembra, que havia 4 leis diferentes regendo locação do imóvel urbano. Era uma loucura. Nós tínhamos a lei 46649, tínhamos o decreto-lei número 4, tínhamos o 24.150 e ainda tínhamos a lei anterior que ainda vigorava em certos casos. Você tinha que ter um quadrinho na mesa. Porque quando chegava o cliente que queria, por exemplo, uma retomada, você tinha que primeiro saber qual a lei que se aplicava. Era um cipoal legislativo em que se enredavam magistrados, advogados e partes. Então, a ideia foi, acaba tudo isso, vamos criar uma lei só. Se é a locação do imóvel urbano, para que 4 leis? Tem que ser uma lei só. Por isso revogou-se o 24.150, que era foi uma coisa, vocês vão revogar a lei de luvas, que vigora desde 34, com excelentes resultados? Vamos, tem que revogar, tem que ser uma lei só. E conseguimos, então, esse milagre de uma lei única para disciplinar toda a locação do imóvel urbano, embora fazendo as necessárias distinções entre a locação residencial e a locação não residencial. A terceira grande bandeira, a segurança jurídica, a estabilidade jurídica. Queríamos uma lei que pudesse durar um pouco mais de tempo. Porque o que os investidores mais temem é a insegurança jurídica. Eles temem muito mais a insegurança do que a inflação. Porque contra a inflação há remédios, mas contra a insegurança jurídica, remédio não há. Então, nós imaginávamos uma lei mais equilibrada, olhem só, mais equilibrada, que conseguisse resistir, e eu me lembro bem, nós imaginávamos 10 anos. Nós dissemos assim, se esta lei durar 10 anos, já vai ser maravilhoso para o mercado, já vai dar para respirar um pouco. Nem nos mais delirantes sonhos de verão, nós imaginávamos que a lei fosse durar 28 anos. Intacta na sua filosofia, Claro que ela teve que ser modernizada, mas a filosofia é rigorosamente a mesma. Um equilíbrio entre os interesses conflitantes de locadores e locatários. Então, essa estabilidade jurídica que a lei conseguiu trazer a esse mercado tão nervoso, tão sensível e tão denso socialmente, essa estabilidade foi fundamental para o equilíbrio do mercado. E a quarta e grande bandeira, essa aqui eu mais me orgulho de ter participado, a do princípio da efetividade do processo. Nós que, repito, sangrávamos o binômio nos corredores forenses, sabíamos que um dos grandes fatores de acirramento de ânimos entre locadores e locatários era a demora exasperante na solução das ações locatícias. Eu entrei com uma retomada para uso de um filho que ia se casar, ganhei a causa, ganhei a retomada, e quando o beneficiário ingressou no imóvel, já levava orgulhoso andando o seu primeiro filho. Levou 4 anos
uma ação simples de retomada para uso de filho. Os recursos tinham efeitos suspensivos e tinha que se esperar transitar em julgado a ação para se executar a sentença. A lei do inquilinato foi pioneira. Nós criamos algumas inovações processuais que escandalizaram os processualistas ortodoxos da época. Escandalizaram. Nós estávamos, repito, em 90, meus amigos. 90. Né? Não tinha havido ainda a reforma do CPC, nada. Então, Wilson Marques, saudosíssimo desembargador Wilson Marques, um dos maiores processualistas que o Brasil já produziu, Wilson Marques, quando leu a lei do inquilinato e leu que as ações de despejo teriam rito ordinário, e logo depois, num parágrafo único, criávamos 5 hipóteses em que era possível conceder a liminar, ele disse para mim, lembro-me como se fosse ontem, Capanema, você pode entender muito de locação, mas de processo você é uma besta quadrada, foi a expressão que ele usou. Vocês só podiam ter bebido, cara. Vocês tinham bebido. Não é possível que vocês tenham criado uma ação de rito ordinário com liminar, cara. Isso é um monstro de 2 cabeças. Isso não existe. Liminar só em ação de rito especial, rapaz. Você põe rito ordinário com liminar. Onde é que você estava? E você não leu com atenção. Porque a lei diz assim, as ações de despejo terão rito ordinário, vírgula, salvo as modificações constantes deste capítulo. Ou seja, nós criamos um rito ordinário, reconheço meio ordinário. Né? Mas preferimos arranhar a técnica processual em nome da celeridade do processo. Ele não se deu por vencido, ele disse, olha, se vocês tivessem arranhado o processo, eu até admitiria, mas vocês causaram uma fratura exposta do processo, né? Isso vai ser uma loucura. 4 anos depois, o que acontece? A reforma do CPC, criando o artigo 273, que é a antecipação da tutela de mérito, possível nas ações de rito ordinário. Aí eu não resisti à tentação. Primeira vez que eu encontrei o Wilson, eu falei, Wilson, teus colegas processualistas eméritos são também umas bestas quadradas. Ele não se dá por vencido, não, mas a antecipação não é a mesma coisa de liminar. Mas, Wilson, nós não falamos em antecipação porque não havia essa figura na época. Falamos em liminar, mas é a mesma coisa. Nós criamos aluguel provisório nas ações revisionais e renovatórias. Nós permitimos que nas ações consignatórias de aluguel, o locador pudesse desde logo levantar a parte incontrovérsia do depósito, que era impossível. Nós tiramos o efeito suspensivo dos recursos, porque sabíamos que eram em 95% protelatórios. Em suma, uma série de medidas que agilizaram a entrega da prestação jurisdicional e que quase todas elas acabaram sendo absorvidas nessa reforma de 1994 do CPC. Então, meus amigos, essas 4 grandes bandeiras é que forjaram a Lei 8245. Eu me lembro que perdi algumas noites de sono quando alguns amigos meus disseram, Capanema, vocês vão causar uma nova revolução russa, o sangue vai correr pelas ruas, porque milhões de locatários vão ser postos na rua pela denúncia vazia e vão massacrar os locadores, né? Será que vai acontecer? Eu perdi noites de sono. Será que nós vamos causar essa catástrofe, uma revolução comunista, né, em nome com a bandeira dos locatários despejados? O que aconteceu? Exatamente o oposto. O mercado equilibrou-se, locador e locatário já não eram mais exércitos inimigos, sentavam-se agora à mesa para discutir as suas cláusulas, e o que é mais importante, o mercado aqueceu-se na oferta. Eu me lembro que fez-se uma estatística logo depois e revelou-se que só nas grandes cidades, em menos de 6 meses, 20 mil imóveis foram desovados no mercado. Repare, eram imóveis que eram mantidos vazios, porque muitos locadores preferiam não alugá-los, temerosos das restrições que as leis da época faziam aos locadores. E no momento que veio essa nova lei, muito mais equilibrada, eles então sentiram-se incentivados a levar os seus imóveis, até então fechados, ao mercado. Então foi realmente uma revolução,
eu me orgulho muito, é o meu maior orgulho profissional nesses meus 81 anos de vida dedicado ao direito e à justiça, ter participado dessa comissão. Eu rejeito o título de pai da lei do inquilinato. Eu até brinco que há muitos e muitos anos, Ana, muito antes de eu ter te conhecido, né, me atribuíram algumas paternidades que me deram muito trabalho de negar, né? E toda vez, portanto, que dizem que eu sou pai de alguma coisa, eu me lembro desses tempos dolorosos e prefiro não dizer que sou pai da lei do inquilinato. Não, eu apenas participei de uma comissão que elaborou um anteprojeto que foi então encaminhado ao Congresso. Essa é a história jurássica do inquilinato urbano no Brasil. Esses são os primórdios. Vejam, pendular, muita luta, muitas decepções, muitas frustrações, mas também grandes conquistas, e das quais, repito, a que mais me orgulho é a bandeira da efetividade do processo. E quanto aos contratos de locação? Aí, meus amigos, você não pode imaginar. Sabe como é que se fazia um contrato de locação quando eu me formei, já na segunda metade do século XVIII? Sim, porque eu digo que me formei no século XVIII, não cronologicamente, mas pelas modificações tão profundas da ordem jurídica brasileira. Parece que se passaram 200 anos desde que eu me formei em 1960. Era inimaginável procurar um advogado para fazer um contrato de locação, meu. Inimaginável. Você vai procurar advogado que é para fazer locação? Gastar dinheiro à toa com advogado? Locação se faz com os famosos contratos de papelaria. Era o nome que se dava. Eram formulários, 2 páginas, em que você simplesmente colocava o nome do locador e do locatário, o endereço do imóvel, o valor do aluguel e, às vezes, o nome do fiador. Mas nada. Eventualmente, quando começava. Pois é, mas nada, não precisava mais nada além disso, né? Então, repito, era o que havia de mais simples no mercado jurídico brasileiro, era fazer um contrato de locação imobiliária. Daí o nome que ficou até hoje, contratos de papelaria. Evoluímos a partir daí e agora chegamos à segunda parte do nosso evento, para grande alívio da plateia. Dos contratos de papelaria, meus amigos, em que qualquer um podia, com uma simples caneta, preencher aqueles espaços em branco, partimos para contratos sofisticadíssimos, com equações econômico-jurídicas extremamente complexas e que não podem ser feitos por amadores. Ao contrário, precisam ser feitos com assessoria jurídica e econômica, como os contratos sobre os quais Gabriel vai falar, o contrato de Build to Suit, o contrato de Sale and Leasing Back, o contrato de superfície. Em suma, há uma série de novos campos em que a locação do imóvel urbano está se fortalecendo. E surgem novas perspectivas, ainda mais. Eu acho que vivemos um momento de verdadeira ebulição intelectual no campo da locação do imóvel urbano. Eu acho que em 2 anos se evoluiu o que não se evoluiu em 50 anos. Além desses novos modelos, eu já estou vislumbrando, Feijó, por exemplo, o impacto na locação do direito real de laje. Nossa Senhora. O que vai se construir de laje para alugar, meus amigos. Imaginem isso. E a multipropriedade, meus amigos. Vocês já imaginaram um único imóvel que pode ter 52 proprietários durante o ano e que pode alugar as suas frações de tempo? Vocês já imaginaram o que vai surgir de inovações no mercado da locação, no bojo da multipropriedade e no bojo da laje? Vocês já estão percebendo as mudanças dos contratos eletrônicos, do Airbnb, né, do quinto andar, dos contratos em plataformas digitais, a turbulência que isso está causando no mercado tradicional. Falou você que um dos seus clientes está assustado com isso, que a nova geração só quer fazer através da internet e dessas plataformas digitais. Isso aí. E é por isso que vocês estão aqui. E é por isso que nós estamos aqui. Nós todos aqui nesta sala percebemos que é o momento de nos informarmos. Nós temos que acompanhar esse processo. Nós estamos no olho do furacão, e de um furacão caribenho,
não é apenas um vento qualquer, está tudo mudando à nossa volta. Se nós não nos prepararmos para esse momento, se nós não procurarmos desvendar essas mensagens desses novos contratos, e ninguém melhor do que você para nos abrir esses horizontes, né? Nós vamos ficar para trás. Nós não chegaremos ao futuro, nós advogados não chegaremos ao futuro se não entendermos esse processo de mudança. E por isso eu agradeço a ideia dessa comparação. Eu acho que foi importante. Uma testemunha ocular, alguém que preencheu vários contratos de papelaria, alguém que sangrou a Lei 1.300, alguém que assistiu à disputa quase que sangrenta entre locadores e locatários na década de 60 e de 70 e que ainda consegue assistir, né, deslumbrado esse novo tempo. Do período do Parque dos Dinossauros, nós vamos passar agora ao futuro. Nós vamos agora tentar desvendar esses modelos que são, sem dúvida, o futuro do mercado imobiliário brasileiro. Eu agradeço muito essa oportunidade. Eu fiz uma espécie de peregrinação sentimental pelo meu passado. Eu vivi cada um desses momentos intensamente. Agradeço a Deus ter podido perceber que a lei com que sonhei tanto, a que tanto me dediquei, deu certo. E se a lei no Brasil que deu certo foi a lei do inquilinato, se a lei no Brasil que deu certo foi a lei do inquilinato, são 28 anos disciplinando um mercado que é extremamente sensível, como é o mercado da locação do imóvel urbano, um mercado que a qualquer espirro pode imediatamente pegar uma pneumonia, né? Um mercado que reflete logo as tendências políticas e econômicas não só do país como do mundo. E essa lei consegue, repito, há 28 anos, manter um equilíbrio que permite o seu desenvolvimento. Muito obrigado a todos pela oportunidade que me deram e que me emociona de poder reviver o meu passado profissional, de que tanto me orgulho por ter participado dessa comissão que elaborou esse anteprojeto. Muito obrigado.